Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco para vocês, é uma coisa bastante prática do meu dia a dia, posso dizer isso. Eu acompanho bastante negócio dessa natureza, que é a complexidade da aquisição de um imóvel por uma incorporadora, construtora, tá? Eu falei dos dois nomes, mas eu vou também pontuar um pouco uma diferença sobre eles. Então, vamos lá, vinheta, porque eu já falei muito antes da vinheta. Curte, compartilha, se inscreve no canal, dessa vez eu vou fazer a chamada antes. Então vamos lá, roda a vinheta. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, um esclarecimento rápido. As pessoas têm muita mania de chamar as empresas que constroem, elas constroem, são construtoras, essas que, vou mudar o verbo, as que desenvolvem empreendimentos imobiliários. Então sempre a gente acha, a construtora me procurou para comprar meu imóvel, eu fui negociar com uma construtora, eu vou visitar o stand de venda daquela construtora. Existe uma diferença entre empresa construtora e empresa incorporadora, tá? Construtora é que efetivamente põe a mão na massa na questão de mão de obra da construção civil, que põe a equipe dos pedreiros, encanadores, eletricistas, mestre de obra, engenheiro responsável, etc. Então uma construtora pode ter uma equipe de obra de várias especialidades, fundação da obra, etc. Ou pode também não colocar a mão na massa diretamente e ter seus empreiteiros contratados, mas a construtora é a que constrói para terceiros, ou seja, eu vou fazer uma obra, eu posso contratar uma construtora. Tá? Então, obrigatoriamente, juridicamente falando, quando eu falo que uma empresa é uma construtora, eu estou querendo dizer que ela é apta para ser contratada por terceiros para executar uma obra. Ao passo que uma incorporadora é aquela que pode só fazer o projeto, desenvolver toda a estratégia de vendas, o projeto arquitetônico, desenvolver o produto, desenvolver o marketing, etc. E depois ela vai aprovar esse projeto na prefeitura, fazer a incorporação imobiliária e sair vendendo, mas não é ela que vai fazer a obra, essa é a incorporadora. Então a maioria das vezes que a gente vê por aí essas placas, esses empreendimentos, etc., é uma incorporadora e você vai ver mais de uma placa, geralmente da incorporadora e da construtora, etc. Mas vamos lá. Vou falar da questão da aquisição de imóveis por empresas desse ramo de atividade, né? Como é difícil muitas vezes conseguir adquirir um ou mais imóveis para se construir um empreendimento. Por quê? Porque uma empresa, quando vai comprar um imóvel, ela tem que analisar uma série de fatores. Tá? Primeira coisa, ela acha o imóvel numa região de interesse dela. Tá? Esse bairro é legal para colocar um produto alto padrão, baixo padrão, médio padrão, não importa, minha casa, minha vida, etc. Ela vai identificar o perfil daquele terreno, daquele imóvel. Pode ser um imóvel com uma casa em cima, que ela vai demolir e tal, não importa. Então eu vou falar terreno, ou área, ou imóvel. Ela vai comprar um imóvel onde ela pensa que é legal construir, que vale a pena construir, que vai vender bem, etc. Ela vai analisar, então, primeiro a região. Depois, ela vai se informar se naquele local, naquele bairro, naquela rua que ela pretende construir, se é possível construir o que ela pretende fazer, com base no plano diretor da cidade, do potencial de construção do terreno e outras restrições que podem haver em cima do imóvel. Se é um imóvel tombado, patrimônio histórico-cultural, pode passar perto de um córrego, uma nascente, pode passar túnel do metrô embaixo, pode acontecer uma série de coisas que inviabilizam a construção naquele local. Então, existe uma série de pesquisas e de situações que a empresa tem que investigar para poder adquirir o imóvel. Obviamente, ela vai também investigar a situação do próprio imóvel. Vai puxar a matrícula do imóvel, vai ver quem é o dono, quem já foi o dono antes, vai puxar certidões dos proprietários do imóvel, para ver se tem ação trabalhista, ação civil, federal, protesto, se está devendo imposto para o governo, se está devendo IPTU para a prefeitura e outras coisas mais. Né? Vai puxar a certidão do próprio imóvel, dos proprietários, se o proprietário for pessoa jurídica, dos sócios da pessoa jurídica que é dona, então tem que se cercar de toda e qualquer segurança jurídica para comprar esse imóvel. Se no imóvel tem árvore que pode ser retirada essa árvore, se no imóvel já funcionou algum estabelecimento comercial ou industrial que possa ter um potencial de contaminação do solo, é uma série de coisas que tem que ser observadas. Se a altura do prédio
a depender da localização e da cidade, ter o aeroporto perto, em que altura máxima pode construir para não atrapalhar a rota dos aviões. Então são situações que muitas vezes a gente nem imagina que podem interferir ou podem impedir o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário. Então é muita coisa que essas empresas fazem para poder concluir que aquele imóvel é um imóvel bom e apto para ser adquirido e nele ser construído um empreendimento imobiliário. Tá? Então, todo esse trabalho é feito pela incorporadora ou pela incorporadora / construtora. Algumas empresas acumulam essas duas atividades, mas é muito interessante aí o que eu faço também no meu dia a dia, acompanhar todo esse tipo de coisa, é muito legal, porque assim, são vários processos ou várias coisas que a gente tem que ver, que a empresa tem que ver, e muitos deles eu participo, e a dificuldade é o seguinte, muitas vezes mostrar pro dono daquela área específica tudo isso que tem que ser feito antes de ser concluída a negociação. Então, o que acontece? A empresa ela oferece um preço por aquele imóvel, que ela pode pagar em moeda corrente, à vista, parcelado, etc., mas ela também pode oferecer permuta no local. Vou fazer vídeo sobre isso também, explicando como é que funciona uma permuta e tudo mais. Mas ela pode fazer uma permuta. O que significa isso? Ela fala, olha, aqui eu vou construir um prédio com 20 andares, tantos apartamentos, com tantos metros quadrados cada um, com direito a uma vaga de garagem e tal. Você não quer passar esse imóvel para mim e quando eu terminar de construir eu te pago 5 apartamentos nesse local? É um negócio que muitas vezes pode ser muito bacana para o dono do imóvel. Tá? Então, existe a negociação comercial nesse sentido de estabelecer o preço pelo imóvel que vai ser pago, mas o contrato tem que prever todas essas situações que eu falei. Então, a gente coloca nesse tipo de contrato que a gente chama de condições resolutivas, ou seja, aquelas condições que têm que ser superadas e que se não forem superadas, vão resolver o contrato, vão terminar o contrato, tá? E aí, fiz as pesquisas lá, infelizmente eu descobri que por conta de uma vila que tem atrás lá do terreno, eu tenho que ter um recuo de tantos metros a contar do muro de divisa da propriedade, isso vai inviabilizar que eu construa aquilo que eu queria construir, por exemplo. Passa um córrego, também tem que ter um recuo de tanto. Olha, por aqui ser uma faixa de alguma coisa de restrição da cidade, o meu gabarito de altura aqui de construção do imóvel é de tantos metros, eu não vou conseguir construir o prédio que eu queria construir, então infelizmente não vou poder concluir essa negociação. Geralmente a empresa oferece um contrato, no qual tem um prazo para ela superar essas condições, esses fatores impeditivos todos, prazo médio de 6 meses, ela pede para estudar tudo isso que eu acabei de falar, e se ela concluir que vale a pena seguir com o negócio, que ela não vai ter problema para construir, que o empreendimento é financeiramente viável também, porque, claro, ela depende de algum aumento esporádico aí de mão de obra, de material, etc. Várias coisas que entram nessa conta que ela vai fazer e no final ela vai concluir se vale ou não a pena seguir com a aquisição do imóvel. E aí, se ela decide seguir, ela confirma que quer o negócio, aí depois parte para a escritura, que eu já fiz vídeo aqui falando de escritura, eventualmente oferecer garantias para o dono do imóvel, até que ela possa entregar os apartamentos, por exemplo, prometidos em permuta e tudo mais. Então, esse é todo o trabalho que uma empresa da área de incorporação imobiliária tem para fazer a lição de casa antes de sair comprando imóvel por aí. Então, não é tão fácil assim como muitos às vezes pensam, é só comprar aqui o terreno, aprovar um projetinho lá e sair construindo. Para aprovar prédios, empreendimentos grandes, condomínio de casas, galpões, etc., tem uma série de coisas que devem ser... Até um loteamento, falando de áreas maiores, no interior a gente vê bastante loteamento, envolve até outras questões de aprovação, né? Áreas rurais que tem que virar áreas urbanas, então tem uma série de coisas que estão envolvidas na aquisição de imóvel para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, tá? Então, a gente passa aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, muitas outras que a gente vê o mercado imobiliário crescendo muito, vários lançamentos, stand de venda, placa de breve lançamento, etc. Dá até a impressão que é muito fácil fazer tudo isso, mas é muito difícil. Tá bom, gente? Espero ter contado bastante coisa legal para vocês aqui, mostrado um pouco desse mundo das incorporadoras e construtoras e do advogado que trabalha para essas empresas. E aguardo vocês no próximo. Valeu, obrigado!